Os álcoois, eles podem ser classificados de acordo com algumas características deles. Por exemplo, eles podem ser classificados quanto à posição do grupo OH. Então, nós temos os álcoois que nós chamamos de primário, que são aqueles que apresentam o grupo hidroxila ligado ao carbono primário. Então, está relacionado ao carbono em que o grupo OH está pendurado. Então, observem que este grupinho OH ele está pendurado num carbono que é chamado de primário, porque tem apenas um carbono ligado a ele. Então, esse álcool ele é primário. Essa classificação ela é muito importante quando a gente estuda as reações dos álcoois. Nós verificamos que álcoois terciários, dependendo do tipo de reação, eles são mais reativos que os secundários e que são mais reativos que os primários, e também pode ocorrer o contrário. Então, este é um álcool primário. Nós temos o álcool secundário, que é quando a hidroxila está ligada a um carbono secundário, né? Então, este carbono aqui ele é um carbono secundário e a hidroxila está pendurado nele. E nós temos também os álcoois terciários, que são aqueles que apresentam a hidroxila ligada ao carbono terciário. Neste caso, esse é o carbono terciário. Não pode existir um álcool quaternário, porque o carbono não vai fazer 4 ligações com carbonos e ainda ter uma hidroxila ligada a ele. Então, nós temos álcoois primários, secundários e terciários. Os álcoois também podem ser classificados quanto ao número de hidroxilas ligado à cadeia principal. Então, nós temos um monoálcool, que são aqueles que possuem apenas uma hidroxila, que são todos os exemplos que eu passei até agora. Então, o etanol, o metanol, o propan, 1-ol, né, são todos álcoois que nós chamamos de monoálcool. Nós temos os diálcoois, que apresentam duas hidroxilas. O etileno glicol é um importante exemplo, né? O nome oficial do etileno glicol é etan 1,2-diol. Então, é necessário colocar esse prefixo antes do ol, di, indicando que tem duas hidroxilas. E nós temos os triálcoois, que são aqueles que possuem três hidroxilas. Nós temos o principal exemplo, o glicerol, também chamado de glicerina, que é o propan 1,2,3-triol. Nesse caso, o prefixo tri indica três hidroxilas. Mesmo colocando a numeração, né, dos carbonos aonde a hidroxila aparece, é necessário também colocar o prefixo tri antes do ol. Então, essa também é uma classificação que nós damos para os álcoois. Acima de 3 grupos funcionais, então podem ter cadeias, né, maiores, por exemplo, açúcares, né, que são poliálcoois. Então, acima de 3 grupos funcionais, os álcoois são classificados como poliálcoois, né? E eles podem apresentar também a hidroxila ligadas a carbonos não em sequência, mas eles podem ser distintos, tá certo? O etileno glicol, ele recebe o nome de etan 1,2-diol, né? Então, se a gente vendo aqui na sequência, ele vai ter dois carbonos e em cada carbono nós temos uma hidroxila, que é o etileno glicol. E a glicerina é o propan 1,2,3-triol. Tem alguns livros, principalmente de ensino médio, que eles aparecem como propanotriol apenas, sem a numeração. Mas o correto é ter a numeração. E ela é glicerina, né? Tão famosa glicerina. Utilizado em sabonetes, também em alimentos, né? Fabricação de pães, bastante utilizado. O etileno glicol, ele teve um caso bastante conhecido no ano de 2019 para 2020, que algumas pessoas, ao ingerir bebidas contaminadas, né, com etileno glicol, algumas tiveram graves problemas de saúde e outras chegaram inclusive a óbito, né? Isso ocorreu em Minas Gerais,
se eu não me engano. E isso, ó, é a cervejaria Becker de Belo Horizonte, né? Então ficou bastante noticiado este fato. O etileno glicol, ele é um solvente usado principalmente como anticongelante. Então foi contaminado, né, uma certa quantidade de lotes dessa cerveja e algumas pessoas vieram apresentar alguns problemas de saúde decorrente da contaminação por etileno glicol. E o glicerol, que é a glicerina, é um líquido bastante viscoso e incolor. Ele é um agente umectante, ou seja, ele gosta de água, né, de umidade. Então também é utilizado bastante em cosméticos para essa finalidade. Ele é utilizado também na produção da nitroglicerina, também na indústria de alimentos, tinta, cosméticos, medicamentos. E ele é um produto da reação de saponificação, que é a reação para a produção de sabão. Então, o sabão ele é obtido pela reação de um triglicerídeo, né, gordura, com uma base, que pode ser o hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. E o produto desta reação é um sal de éster, que nós chamamos de sabão, e o glicerol, que é a glicerina. É um subproduto da fabricação de sabão. Existe um grupinho funcional chamado fenol que é bastante confundido com álcool. É uma hidroxila, só que no anel benzênico. Ele não é um álcool, tá? Não é um álcool aromático, vamos dizer assim. Não deve ser chamado desta forma. Ele é um fenol. Então é quando nós temos o grupo hidroxila ligado diretamente ao anel aromático. A nomenclatura dos fenóis pode ser de dois tipos. A ramificação mais o nome hidroxibenzeno. No caso, a gente poderia ter um, um grupo metil, um grupo etil pendurado, né, ao fenol. Ou ramificação mais a terminação fenol. Então, por exemplo, esse composto. O carbono 1 é aquele em que está a hidroxila, e o carbono na sequência aqui no sentido horário é o carbono 2. Então, esse daqui é o 2-metilfenol ou 2-metil-hidroxibenzeno. Então, os dois nomes são aceitos. No caso como apresenta, nós temos um composto aromático, um anel benzênico, com dois substituintes do hidrogênio, nós podemos também usar aquela nomenclatura que foi falado na aula anterior. Então, nós podemos chamar isso aqui de ortometilhidroxibenzeno ou ortometilfenol. Esse composto também recebe o nome de cresol, que é a famosa criolina, né? E dependendo da posição onde o grupo metil está pendurado, nós temos diferentes nomes para o composto. Então nós temos o 2-metilfenol, também chamado de ortometilfenol ou ortocresol. Né? Neste caso, o grupo metil está pendurado no carbono 2. Nós temos o 3-metilfenol, então 3-metil, ó, né? Sendo que o carbono que tem a hidroxila é o primeiro, esse é o terceiro, então 3-metilfenol ou meta-metilfenol ou ainda metacresol. E nós temos o 4-metilfenol ou parametilfenol, também chamado de paracresol. Nesse caso, o nome cresol é um nome usual, é um nome comercial, vamos assim dizer. O cresol ele é uma substância bastante utilizada, como falei, principalmente em solventes, né? E também em alguns tipos de detergentes e medicamentos também. Nós temos alguns derivados do fenol. Nós temos o 1-hidroxinaftaleno,
Sem a hidroxila, esse composto com dois anéis aromáticos condensados é chamado de naftaleno. Com a hidroxila neste carbono, que nós classificamos como sendo o carbono 1, ele se chama 1-hidroxinaftaleno ou alfa por causa da posição 1, hidroxinaftaleno ou ainda alfa-naftol, que é um nome também usual. Se ele apresentar na posição 2, nós vamos chamá-lo de 2-hidroxi, né? Porque essa é a posição 1, essa é a posição 2. Então, 2-hidroxinaftaleno ou beta, porque está na posição 2. Esta posição aqui, no naftaleno, é chamada de posição beta. Essa é chamada de posição alfa. Então, beta-hidroxinaftaleno ou beta-naftol. O fenol, assim como os álcoois também, né? Eles são ácidos ou básicos, no caso do fenol. O fenol apresenta hidroxila. Então, muitas vezes, somos induzidos a pensar que o fenol ele é básico, né? Por causa do grupo OH. Mas, na verdade, não. Ele é uma base porque é um ácido, né? A gente pensa que é uma base, mas, na verdade, ele tem caráter ácido, mas é um ácido muito fraco. Mas ele teria um caráter ácido por quê? Porque o oxigênio ele é estabilizado pela ressonância que existe no anel. Então a gente sabe que no anel benzênico nós temos as ligações duplas, alternadas, né, que ficam também se alternando, e essa ressonância estabiliza o oxigênio. Então ele fica fortemente preso ao anel, liberando apenas o hidrogênio. Então os fenóis, eles apresentam características ácidas, mas são ácidos bastante fracos, né? Quando a gente fala que um ácido é fraco, estamos nos referindo à constante de ionização, né, do hidrogênio desse ácido. E para concluir essa parte, nós temos um composto chamado de enol, que também não deve ser confundido com álcool. Por que o enol ele não pode ser um álcool? Porque a hidroxila está ligado no carbono insaturado. Ele apresenta uma dupla ligação. Então, quando a hidroxila está ligado num carbono e esse carbono ele apresenta uma dupla ligação, não é álcool, é um enol, que é uma outra função. A nomenclatura dos enóis é parecida com a nomenclatura do álcool, só que ao invés de nós termos o infixo "an", ele vai aparecer com o infixo "en" e diretamente ligado nele a hidroxila, né? Então nós temos o etenol, nós temos o propen-2-ol, não são álcoois, são enóis. Uma coisa importante com relação aos enóis, os enóis que têm a hidroxila terminal, elas entram em ressonância com essa dupla ligação aqui e elas se transformam em aldeídos. E nos enóis onde a hidroxila está no carbono secundário, eles também é a mesma coisa, né? A dupla ligação entra em ressonância com a hidroxila, transformando-se em cetonas. Então existe um tipo de isomeria que nós chamamos de tautomeria, que são isômeros, né, de função quando nós temos um enol que se transforma em aldeído, nesse caso a tautomeria é chamada de equilíbrio aldo-enólico. Então nós temos um aldeído que se transforma em enol e vice-versa. E nós temos também o equilíbrio ceto-enólico, que é quando uma cetona se transforma em enol e também vice-versa. As substâncias mais estáveis nesses equilíbrios é a cetona e também o aldeído, tá? Mas esse equilíbrio ele existe e é importante. Então, com isso a gente conclui essa primeira parte dos grupos com funções oxigenadas.
Daremos sequência nas próximas aulas para as cetonas e também os aldeídos e éteres.